Descalço na avenida de camisa amarela. Olá, boa tarde. Flores bela, flores bela. Boa tarde quem está aqui comigo no Instagram. Mais uma vez, eu não posso ver quem está aqui comigo. Espero que isso mude até o fim da live. Olá, quem está aqui comigo no Facebook. Não estava nada bom, meu pedaço, na verdade, estava bem amado, bem chumbado, atravessado. A gente está ouvindo Camisa Amarela, com a Rosa Passos, música de Ari Barroso, dos anos 30. Chaça. Olha só a melodia, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa, cantora, compositora, poeta, professora de canto. Peço desculpas pelo atraso hoje, entrei 10 minutos, um pouquinho antes, atrasada. Tive uma intercorrência doméstica aqui, não consegui entrar antes. Estamos ouvindo aqui Camisa Amarela, uma das minhas músicas preferidas. Eu falo muito dela nas aulas, falo muito dela nas oficinas, vou voltar a falar dela aqui também. E aqui a gente escuta com a Rosa Passos, uma gravação muito linda, não sei se é com trio corrente, é possível que seja. Então, olha só, por que eu coloquei essa música, né? Coisa bonita, viu? Então, boa tarde, boa tarde. Olá, Érico, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo aqui. Obrigada pela tua presença. Então, por que eu coloquei essa música aqui de começo, né? Mais uma vez, desculpe a demora, o atraso, eu entro pontualmente às 5h30, hora do Brasil, e hoje tive uma intercorrência, tive que me atrasar um pouquinho. Eu sou Ana Luísa, cantora, compositora, poeta, professora de canto e uma inquieta das questões sobre a canção popular, sobre o cantar, a música brasileira, seus desafios, né, os desafios da interpretação, motivos, né, pelos quais eu comecei a fazer essa série de lives aqui para pensar um pouquinho, para dividir um pouco meus pensamentos, as coisas que eu já pensei, já vivi, as que eu continuo com o que eu continuo surpresa, encantada, intrigada, né? Então é por aí que a gente vai. Oi, Andréia, tudo bem? Andréia, eu vou contratá-la por muitos dólares, milhares de dólares, ela é minha secretária, enquanto o Instagram parece que não me deixa mesmo ver quem está, nem os comentários no Instagram, aqui né, na live, ela me diz quem é que entrou. André Bueno, bem-vindo, tudo bem, meu querido? Mary Poppins, hello, Mary Poppins. Vivi Barreto, olá. E Andréia, olá. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde. Então, veja só. Eu resolvi falar da melodia, né, hoje. Eu não sei se aqui no Instagram aparece, quando eu coloco no Facebook, quando eu preparo, né, a transmissão, eu dou um título à transmissão. Então, todas as transmissões se chamam Interpretação e seus desafios, e sempre tem um tema que eu desenvolvo, pelo menos é o ponto de partida de cada uma das lives, né? E hoje eu coloquei a melodia, né? Porque eu acho a melodia um dos achados, eu acho a melodia um dos achados, é ótimo. Eu tenho a impressão e a certeza de que a melodia é um dos caminhos possíveis para a gente encontrar forças de interpretação e de singularidade, né? Lives atrás a gente comentou sobre a música inédita, como é cantar uma música que não tem registro anterior, o respeito aos elementos musicais que o compositor ou a compositora, os compositores criaram, né, para aquela obra, e como a gente enxerta singularidade nesse espaço em que você precisa não simplesmente obedecer, né, a composição como ela é feita, mas sim dar a primeira voz a ela, portanto, registrá-la por primeira vez
e tornar, então, um registro necessariamente histórico, icônico, né? Porque é a primeira voz. Então, aí são outras as demandas, são outras são as mesmas de singularidade, mas são outros os espaços de desenvolvimento dessa singularidade, né? Oi, Bastard, André. Veio aqui para o Facebook, assim eu posso te ver. Se vocês quiserem perguntar, olá, Vanderlei, tudo bem? Bem-vindo. Aliás, você está aqui, Vanderlei, bem-vindo. Então, por que eu estou falando, por que eu resolvi falar da melodia? São muitos os aspectos, né? Muitos os elementos, muitos os espaços de interpretação. Então, a melodia, então vou lembrar lá, né? A canção é uma obra litero-musical, portanto, tem a música, que tem os seus sons e os significados desses sons, isolados e combinados, e tem a letra, que tem os seus sons e os seus significados, combinados nos versos, combinados nas estrofes, combinados entre si. A canção é uma mistura dessas duas coisas combinadas entre si. Então, todas essas forças interagem continuamente na canção. Ora uma tem um peso maior, ora outra, ora a uma eu vou servir com mais atenção, ora a outra. E nesse sentido, eu falei também que o único instrumento que carrega a letra é a voz, né? E a voz é um instrumento de melodia. A gente pode arpejar, eu quis cantar, é um arpejo, né? Mas eu estou cantando nota por nota. Existem outras formas de se cantar fazendo mais sons de uma vez, mas não é disso que eu estou falando aqui. Não teria nem propriedade para falar disso, né? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno que estás aquí conmigo de nuevo. Colômbia, gente, olha que coisa chique. Então, vejam só, pensando em tudo isso, e perdão a quem está sempre comigo, porque eu tenho que retornar mesmo aos elementos, né, para poder misturá-los, nós somos o instrumento dentro dessa formação, que seja um instrumento mais a voz. Para fazer canção precisa de um instrumento voz, e quem carrega a palavra é o cantor, a cantora, né, o intérprete vocal. Então, assim sendo, a gente carrega a melodia, mas não carrega só a melodia, carrega a melodia com a letra, né, nesse caso. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Paula Franceschini, México, aqui com nós outros. Tudo bem? Bem-vindas de novo. Estou gostando, estou criando, digamos assim, uma pequena legião. Paula, você é baixista e cantora ou não é cantora? Não sei, me responde aqui, porque eu te conheço né, a gente circula por aí, mas eu não sei se você profissionalmente ou artisticamente se dedica à voz também. Me diz que aí eu vou completando aqui as percepções sobre quem está comigo, né? Então, assim sendo, quer dizer, a gente tem a obrigação, aliás, tem mais uma coisa, né? Nós estamos tratando de canção popular. A canção popular é uma obra aberta, portanto, existem três, a tríade sagrada, como disse minha querida amiga Clarissa, a tríade sagrada do conjunto de compositores ou compositoras, autor da letra, autor da música, que fizeram mais ou menos construída e estruturada essa canção. Nós temos o intérprete vocal ou os intérpretes vocais, se forem mais que e os intérpretes, os instrumentistas ou as instrumentistas que vão fazer daquela canção, naquele evento, seja uma gravação, seja um show, seja uma apresentação qualquer, seja um ensaio, algo singular. E nós temos acima disso, num triângulo, vou pensar assim, o arranjador, né? Que é quem ordena, quem concebe, que pode ser um dos instrumentistas, pode ser um dos autores, pode ser o próprio cantor, pode ser coletivamente, mas existe essa função, isso é muito importante, existe uma função que é a de arranjar todos esses elementos. Então, pode ser propositivo, então eu tenho uma ideia de arranjo e assim nós vamos desenvolver, ou pode ser até um arranjo de orquestra, por exemplo, em que todo mundo já sabe exatamente qual é a sua função e o que é que vai ter que fazer naquele momento, né? Então, sendo canção aberta, eu tenho essas três forças que sempre existem, mas essas forças na canção popular, que é obra aberta, interferem de maneira decisiva no resultado, interferem de forma criativa e de forma com ares composicionais neste resultado. Então, é bem importante a gente guardar tudo isso.
Chara Oficial, olá, não sei. Olá, Alexandre, boa tarde, bem-vindo. Toda palavra sempre está a ponto de convertir-se em música. Bueno, no sé, no sé. Ojalá esté cierto. No sé, Miguel, tengo dudas. Ou não, não sei. Vou a pensar depois te contesto. Ah, Paula, eu pensei que você fosse baixista. Engraçado, acho que é porque você é amiga do Alberto, né? Eu achei que você fosse baixista. Apenas é ótimo, né? Pianista apenas. Como alguém que é pianista diz pianista apenas? Ah, muito bom. Então, pensando nisso, né? A voz é a única que carrega a melodia com letra. A melodia é um dos elementos da música e, ao mesmo tempo, é um dos elementos que carregam a letra, né? Então, na canção, na parte lítero, da lítero musical, ela está também, né? E a gente tem uma canção como obra aberta, canção popular como obra aberta, em que não só a gente tem que responder a uma determinada melodia construída por um ou mais compositores ou compositoras, senão torná-la nossa, torná-la própria, né? E isso tem uma série de desafios, né? E tem uma série de belezas, uma série de brincadeiras possíveis, né? E acho que um dos nossos ofícios, ou melhor, onde mora a excelência, é nesse domínio, um domínio de você experimentar possibilidades e voltar atrás, ou experimentar possibilidades encarnando as necessidades da canção, seja ela obra original, ou seja a primeira leitura, que são outros os desafios, seja ela uma releitura de uma música que já foi gravada, já foi registrada, né? Então, Marquinho Mendonça, bem-vindo! Que bom que você está aqui, bem-vindo, que legal. Amiga do Alberto, do João Paulo, você só tem amigo chique, né, bem? Eu vou ler aqui os comentários do. Gente, eu vou repetir novamente. No Instagram não me é permitido, por alguma razão que eu não sei se eu joguei pedra na cruz na outra vida, não me deixam ver aqui quem está. Então eu não consigo nem interagir, eu só sei quantas pessoas tem aqui comigo no Instagram. Eu não vejo nem quem e nem os comentários. Então, quem quiser e puder migrar para o Facebook, eu estou ali. Olá, Kiara! Tudo bem, Axé? Salve! Que bom te ver aqui. Então eu consigo ler somente os comentários que estão no Facebook. Então vocês me perdoem quem está aqui, se puder migrar para o Facebook para aqui comigo conversar, eu tenho a possibilidade de responder. Se não, me acompanhem aqui, eu vou ficar feliz também de tê-los aqui. E eu tenho uma secretária luxuosa, chiquérrima, que me diz quem estão. Mário Tomás, olá, tudo bom? Que me diz quem é que está comigo aqui, tá? Vou ler aqui o comentário do Érico antes de seguir. Meu anjo. Olha lá, no último disco da Gal, junto a vários intérpretes, Silva foi criticado por uma interpretação diferenciada de Só Louco, do Dorival Caymmi, com voz romântico-melancólica. Coloquei ao autor da crítica que a interpretação dele seria um cunho geracional, ou teria um cunho geracional que não traz somente a melancolia original. O que você poderia considerar a respeito da questão? Veja, eu não conheço essa versão. Então, eu não tenho como comentar exatamente isso, porque eu não acompanhei nem a crítica, nem conheço infelizmente, não tenho como comentar diretamente, né? Mas o que a gente pode dizer, quer dizer, a crítica, pelo que eu entendi, foi que tinha uma voz romântico-melancólica, né? Hã, ou é diferenciada dessa versão, né? Obrigada, Andréia. Então, veja, seja como for, eu vou responder sem mesmo saber isso, tá, Érico? Bom, vamos nós, tá? Porque eu acho que também eu tenho percebido que tem sido bem interessante essa. Marcelo Mariano, olha, salve! Se é o Marcelo Mariano, muito bem-vindo. Uma honra, uma alegria tê-lo aqui. Grandíssimo instrumentista, grandíssimo instrumentista. E fez um monte de música, vocês podem ouvir um monte de trilha de disco, tá o Marcelo lá. Grandíssimo músico. Se é o Marcelo, se é outro Marcelo, me desculpe, mas se é o Marcelo, bem-vindo mesmo. Então, como eu estava falando, eu já volto aí, tá, Érico? Estou achando interessante essa dinâmica, porque assim eu penso um monte de coisa para falar, mas as coisas vão se encaminhando ao desejo delas mesmas, né? Então, acho fica bem gostoso assim. Então, como eu estava falando, a gente tem a melodia, então vamos pensar numa melodia que já esteja
constituída, né? Vou pensar, eu ia pensar numa, mas vou pensar em outra. Vamos ver se eu consigo seguir por ela. Eu comecei a live colocando aqui para vocês ouvirem a Rosa Passos cantando Camisa Amarela, do Ari Barroso. Então, a Camisa Amarela tem várias versões importantes, vários registros bastante significativos dela. Entre eles, esse da Rosa Passos, perdão, da Gal Costa, da Elisete Cardoso, da Violeta Cavalcante, que é uma cantora mais da antiga, que mais? Acho que da Célia, estou lembrando dessas agora, do próprio Ari Barroso. Então, veja, por que eu estou escolhendo essa canção agora, diferentemente da canção que eu tinha pensado em escolher. O Ari Barroso era um pianista e ele escrevia a música, então a música dele estava escrita, estava concretizada, ela não era uma ideia que alguém desenvolveu e aí tocou meio no violão, mostrou para o outro, aí o outro, quando foi mostrar para o outro, já estava diferente. Ele tem como ferramenta o registro em partitura da música, então a gente tem essa melodia escrita por ele e tocada e cantada por ele. Eu não sei dizer se o primeiro registro é o dele próprio ou se não. Então, Trinidad Varas, como estás? Gabi da Pele Preta, grandíssima cantora, bem-vinda. Bem-vinda, amor. Mado Carmo, não sei quem é Mado Carmo, bem-vinda, bem-vindo. Eu não sei quem é, muito bom de saber que estão aqui comigo. Obrigada, Andréia. Foi considerada mais romântica demais para o cunho melancólico que a música teria. Entendi. Eu estou falando aqui o Érico Baima, que é outro conhecedoríssimo de música, compositor, cantor também. Está falando da crítica que foi feita ao Sol Louco numa gravação específica que eu particularmente não conheço. Então está dizendo que quem criticou disse que era romântico demais para o melancólico que a música teria. Então veja, estou vendo já que eu vou para outro lugar, se não couber para falar da melodia aqui, como eu pretendia, eu volto numa outra live, tá? Porque é um assunto importante, então, mas eu estou gostando dessa história de ir aqui por onde o Érico, nesse caso, está me conduzindo. Mado Carmo é de Ouro Preto. Será que a gente se conheceu? Ixi. Bom, bem-vinda, bem-vindo. Seja bem-vindo vocês todos. Oi, Helena, tudo bom? Saudade também, coisa boa. Então, olhem só. O Érico comentou aqui que houve uma crítica a uma determinada versão de Só Louco, do Dorival Caymmi, dizendo que era demasiado romântica para o melancólico que a música possui. Então, olha só, essa música... Então, ao invés de eu ir para o Camisa Amarela que eu estava falando agora, eu vou para o Só Louco. O Dorival Caymmi tem uma versão dessa música primorosa, ele é um grandíssimo cantor e é o autor da música. A Gal fez uma versão exemplar, né, vamos dizer assim, icônica dessa gravação, dessa música, que tem um determinado tom, que claro, parece demais com a própria Gal como intérprete, que é uma intérprete muito afinada, de uma precisão de melodia absurda, uma voz extremamente feminina. Então, como eu costumo dizer, a Gal dá aquela, quando a gente escuta ela cantando, chega mais perto, moço bonito, né? A gente tem certeza, assim, eu vejo a Gal Costa com uma flor no cabelo, um vestido florido de chita, esperando o seu homem na varanda da casa. Ela dá essa sensação absoluta do feminino brasileiro. É uma característica, não é a única característica da Gal, nem é a única característica que uma música pode só ter, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a Nana cantando Só Louco, a Nana Caymmi, ela tem uma dolência, ela tem uma sensação, dá uma sensação. Vamos atrás, né? Como eu já falei na live passada, a gente, para construir uma interpretação, é muito importante pesquisar, né? Então, essa música, que tem várias gravações interessantes e importantes, vale a pena, até do próprio autor, vale a pena pesquisar, né? Para a gente saber, inclusive, do que se está falando aqui, né? Então, a Nana, por exemplo, tem uma versão dessa música muito dolente, como tudo que ela faz. A sensação que a Nana dá, vamos dizer assim, grossíssimo modo, é que ela é uma mulher muito vivida e muito sofrida e que chega naquele lugar do amor ou do desamor de maneira muito intensa. Não significa que a Gal não seja intensa,
nem que ela não seja vivida, mas a voz dela, a beleza e a característica vocal dela, muito aguda, muito afinada, muito sem esforço, a voz dela cantar, ela vai, você não sente o que tem um esforço nem para o agudo, nem para o grave, nem para o fôlego, nem para nada, ela dá uma sensação de sublimidade e de uma certa sensualidade que são características dela, né? E não acho que a Gal, ao longo de toda a sua trajetória, que também é imensa, tenha acertado sempre neste tom em relação a determinadas canções, mas é uma cantora extremamente competente do ponto de vista técnico e extremamente competente do ponto de vista musical. E também extremamente competente do ponto de vista da sua expressão. Ela sabe dar a cor que ela quer, pelo menos é essa a impressão que nos dá, né? Então, o Érico aqui comentando, Ana Lídia Vulcão, Paula Camarão, oi querida, tudo bem? Ana Lídia, eu te conheço, mas não estou me lembrando de onde, né? Bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda. E Victor, querido, Ourinhos, bem-vindo também. Então, vejam só, por que eu estou falando dessa história, né? O Érico me disse aqui, para quem está chegando agora, a gente estava comentando que há uma versão de uma pessoa de Só Louco, do Dorival Caymmi, que foi criticada por ser demasiado romântica para o melancólico da música. Como eu não conheço a versão, ou até melhor, porque eu não conheço, eu vou comentar de maneira mais abstrata, mais conceitual, né? A melodia não levaria para uma voz um tanto romântica, apesar da melancolia da letra? Então, veja, isso é uma questão bastante importante, bastante importante. Então veja só, a pessoa está sendo criticada porque fez uma leitura um tanto romântica. Então, como eu não conheço, eu não vou ter alguns elementos para comentar, mas vou comentar de maneira mais abstrata, vamos dizer assim, né? Primeiro é o seguinte, a gente estuda, né, para transformar conhecimento em intuição, como eu sempre falo, e a gente estuda para que a gente pratica com uma canção, especificamente, para chegar num determinado lugar em que ela fale sozinha, né? Ela fale pela gente sozinha. Então eu vou buscando através da letra, através da melodia, através da harmonia, através das referências que eu possua, né? De gravações que eu já escutei. Eu citei na semana passada, na live de terça passada, que eu precisei aprender o último desejo para gravar numa situação específica, e ouvi o meu pai, pedi ao meu pai, que foi com quem eu aprendi essa canção, para cantar para mim. Meu pai, aos 83 anos, gravou lá no WhatsApp dele a melodia certinha, perfeita, como eu me lembrava, mas foi. Então, eu tenho desde a referência da Gal Costa até a referência do meu próprio pai, que, aliás, é um tremendo de um cantor, mas, independentemente disso, é a voz de alguém que me ensinou, quando criança, essa música. Então, munida dessas referências todas que eu possa ter, do convívio que eu tenha tido com a própria canção, com o autor, no caso do Dorival Caymmi, que a gravou, eu vou construindo um universo e vou experimentando a música. Então, às vezes, me chama a atenção uma coisa, às vezes me chama outra coisa a atenção. O momento em que eu estou na vida também faz diferença. Eu posso ouvir essa música com pensa, só louco amou como eu amei, eu posso ser com uma certa ironia do azar que eu tive de ter amado desse modo, né? Ou eu posso estar no lugar da melodia, como diz o Érico, assim, oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? A melodia, ela dá uma sensação realmente romântica quando a letra não está dizendo isso, é uma grandíssima cilada, vamos dizer assim, uma cilada deliciosa, pensar numa coisa e não pensar na outra, né? Então, olá, Bruna Starling, tudo bem? Bem-vinda. Assim sendo, quando eu vou convivendo com a música, ela vai me dizendo coisas, ela vai me dizendo possibilidades. A gente vai precisar escolher sempre, né? Então, às vezes o arranjo nos ajuda a escolher uma coisa, então é um arranjo que tende ao sublime, vamos dizer assim, que valoriza determinados elementos da música, que tende a fazer com que ela fique um pouco mais sublime mesmo, né? De um amor distante, de uma relação mais distanciada mesmo, né? Ou pode fazer com que aquilo seja profundamente tocado pela minha própria experiência, minha suposta própria experiência. Não preciso ter vivido aquela história para contá-la, né? Senão a gente tem que ter uma quantidade infinita de experiências que nem sempre cabem na vida da gente, para a gente poder cantar as coisas que a gente tem vontade de cantar,
né. Então, assim sendo, eu não vejo, problema algum em a música ser mais romântica do que o melancólico que ela supostamente traz como origem, né. O que eu acho importante. Luan Tavares, bem-vindo, tudo bem? O que eu acho importante a gente observar é se eu digo alguma coisa, se eu tenho uma perspectiva com o que dizer essa canção. E eu vou escolher uma ou mais de uma, né. Eu não vou poder ser a que é profundamente romântica, e a que é a melancólica, e a que é a irônica, a não ser que eu faça várias vezes a música e construa, por exemplo, na primeira vez tem até, me lembrei agora, não sei se eu comentei em algumas lives, eu gravei Sufoco, que foi gravado pela Alcione, num disco que ainda não saiu, e e eu fiz e a música passa 3 vezes, né. Então, eu me lembro de depois de ter feito aquilo, porque eu queria colorir, né, a versão, e já tem uma versão maravilhosa da própria, né, da Alcione. Então me desculpem que eu não me lembro agora quem são os autores. Então, eu passo pela música 3 vezes, né, e eu consegui, depois eu ouvi de quem ouviu, também ao vivo, porque eu fiz algumas vezes essa música, hã, em shows com o Felipe, com o Luiz Felipe Gama, eu consegui tonalidades diferentes para cada uma dessas versões. Então, até uma vez num show que a gente fez no Rio, uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Você canta essa música como uma mulher analisada". Eu achei muito interessante, porque a música fala: "Não posso mais alimentar esse amor tão louco, que sufoco, eu sei, mas eu não quero agir assim". Então ela está em um conflito com esse amor. E eu achei muito interessante, porque a pessoa me deu esse retorno, eu não estava apaixonada simplesmente, né. Então, veja, em 3 vezes que a música passou, eu pude dar uma tonalidade um pouco mais intimista, sofrendo, um pouco mais com raiva, e a outra entendendo o meu papel naquela relação, vamos dizer assim, né. Então, Liliana, minha professora querida, tudo bem? Bem-vinda. Eu olho pelas transformações conceituais que as gerações produzem. Marcelo Pereira, bem-vindo também. Luan Tavares, já falei, né. Então olha só, assim sendo, eu tenho às vezes essa oportunidade, eu tenho vezes para cantar música e eu posso contrastar os afetos, vamos dizer assim, né, ou a tonalidade emocional que eu dou a ela. Quanto à questão geracional que o Érico coloca aqui, para quem chegou agora, nós estamos falando de Só Louco, uma gravação que foi feita recentemente e que o Érico aqui no Facebook me comenta que foi criticada por ter sido, por estar demasiado romântica em relação ao melancólico da canção, tá. Então, em que pese você até poder discutir o quão melancólico é o original, não vou discutir isso, porque eu acho que ela tem sim a sua melancolia, e ela pode ser cantada de muitas maneiras, é uma melancolia que eu já conheço, é uma melancolia que eu vivi pela primeira vez, é uma, né, eu sou ingênua em relação àquele sentimento, ou eu já sei que ele é assim, e eu já sei que quando a gente ama muito, a gente sofre deste jeito, né. Tudo isso eu tenho que pensar, quem é que tá cantando ali, sob que perspectiva eu entrego essa canção, né. Então, essa crítica feita a essa interpretação, que o Érico está querendo me perguntar se eu concordo com ele na impressão de que ela tem um caráter geracional, eu vou só ler o comentário da Cris aqui e já termino de responder. O que nos chama a atenção é o ouro, até porque um artista tem identidade. Sim, justamente. E aí o que nos chama a atenção é ouro, e o que eu investigo a partir disso também. Então, eu acho que é uma coisa da gente não perder o veio, não perder aquela impressão de que por aqui eu posso ir, mas também eu posso olhar que outras chances eu tenho. Por quê? Porque eu também posso fechar muito naquilo que eu já conheço de mim. Então, não é que eu tenho que ser, eu não acredito que necessariamente a gente tem que sapatear, atuar, cantar, dançar, compor e tocar um instrumento, entendeu? Hoje em dia é um pouco comum as pessoas dizerem: "Você só canta", né. Eu acho muito bom isso. "Vem cá, bem, vem cantar aqui para ver como é que é". Então, veja só, Érico, aqui, eu penso, que bom que você está adorando me ouvir, Liliana. Eu penso, e eu até, inclusive, Liliana, eu pensei em escrever no TCC, no trabalho de conclusão de curso. A Liliana foi coordenadora do curso de pós-graduação que eu fiz na Unifacamp sobre de música popular, que eu recomendo vivamente. É um curso excelente, muito interessante, me fez muita diferença na vida, até postei recentemente sobre isso.
entre outras coisas, porque eu acho que a gente tem que seguir estudando, é muito bom, só faz bem. E eu estou dizendo aqui para a Liliana que uma das intenções que eu tive quando fui escolher o tema, e eu escrevi sobre o Camisa Amarela, um artigo, que foi a conclusão de curso, é falar sobre essa questão geracional que o Érico está colocando aqui. Mas eu acabei escolhendo trabalhar com Camisa Amarela, como você sabe, né, Liliana? Já volto aqui. A melodia conta a sua história como linguagem, e no caso de Só Louco, a letra veste perfeitamente essa história melódica que passa romantismo, essa é a minha despretensiosa opinião. Sim, é uma possibilidade, sim, de que as duas coisas casem perfeitamente, romântico e melancólico. Claro, porque o romântico não é só o piscar de olhos, né? Tem uma coisa que fica ali desconfiando da certeza feliz do futuro, né? Carmen, na casa querida, tudo bem? Thalita Milene, muito bem, não conheço, acho que não te conheço pelo sobrenome e o nome não reconheço, bem-vinda. E Chuito Rengel, não sei de onde venite, de onde vienes, se é assim que se fala, não sei, bem-vindo também, bem-vinda. E assim sendo, eu ia escrever sobre isso, porque, de fato, eu acho que sim. Se a gente acompanhar ao longo da história, a gente tem diferenças de tonalidade emocional na interpretação ao longo das décadas, vamos dizer assim, né? Então, existem momentos mais derramados, se a gente pensar antes da bossa nova, né? A bossa nova com João Gilberto e seus derivados, né? Os seus derivados no sentido dos seus conceitos, aqueles conceitos que ele levou para diante a partir dele e que contaminaram toda uma geração e muitas gerações de intérpretes, né? Ali, o que aconteceu? Aconteceu uma decantação da linguagem. Então, ele tirou tudo que fosse arroubo, tudo que fosse exagero, tudo que fosse intenso, para colocar como escolha algo que é muito complexo do ponto de vista da sua execução, mas que parece muito simples e que está ancorado em uma coisa fundamentalmente, ou melhor, em duas coisas fundamentalmente, que são, a junção do cantar do intérprete com o cantar do autor, uma mistura que ele faz de maneira muito sui generis, e dois, essa mistura ancorada no modo como se fala. Tá? Então, eu já falei isso 133 lives atrás, vou voltar muitas outras vezes, mas o fato é que, logo antes, se a gente pensar, a gente está com o João Gilberto nos anos 50, fim de anos 50, logo antes tem a Maísa, cantando, e que dura e passa, né? Mas assim, cantando de maneira super derramada. Outro dia eu estava ouvindo. Ai, qual era a música que eu estava ouvindo? Mas poderia ser qualquer outra, mas eu não vou me lembrar agora. Infelizmente, eu ouvi duas versões e uma delas era com a Maísa. E a Maísa é muito tocada por esse sentimento quente, esse som cheio de derramamentos que tem a ver com a geração, tem a ver com o modo como se cantava ali, com os gêneros preponderantes e com um certo conjunto de forças que ali operavam, né? Operava. Então, sim, existem momentos mais derramados e momentos menos derramados. Leiam do senhor Luiz Tati, que é um dos pensadores sobre a canção mais importantes que a gente tem, que fez um livro soberbo chamado O Cancionista, mais difícil de ler para o leigo, e um outro livro que chama O Século da Canção, que é um livro onde ele fala dessas coisas, de como é que as coisas vão se movimentando. Na verdade, esse livro é um resumo de muitas coisas que ele escreveu, então, o que eu estou citando porque ele diz dessa alternância de momentos mais decantados e momentos de mais secos ou momentos mais dramáticos ou mais derramados. Então, pode ser que essa geração, Érico, traga uma leitura nova a respeito do que na bossa nova instaurou-se como modo de fazer, que tem muito a ver com o canto falado, né, com a fala no canto. Então a gente ouve a Elis cantando Arrastão e ouve a Elis cantando Trem Azul. Tem muita diferença, tem uma personalidade muito clara ali, mas ela decanta o canto dela. Ela tinha muitas referências ali que ela deixa em prol de outras que ela escolhe, né? A gente pode ouvir o Milton, a gente pode ouvir o Edu Lobo, pode ouvir muita gente que naquele começo de carreira, naquele 60, 70, desculpa, 60, fim de 50 e meio de 60, era a tônica.
Isso vai se transformando, né, que alguém ouviu o João Gilberto cantar uma vez e fala: "Nossa, agora eu vou cantar assim", né. Você vai reconhecendo essas forças, isso vai se atualizando a cada momento que você executa, né. Outro dia eu estava ouvindo também a Leni Andrade cantando, e a Leni no começo de carreira, quando ela cantava com a Orquestra Tabajara, cantava muito agudo, já era a Leni, você sentia todo o balanço rítmico, aquela força que ela tem, mas cantava muito agudo. Então, se você ouve e não sabe que é ela, você não nota, no jeito que ela está cantando, a Leni que ela se tornou ao longo de toda a carreira dela, que se tornou uma constante nela, né. Então, pode ser, num certo sentido, que haja um certo derramamento, como possibilidade expressiva que tem a ver com essa geração. O que eu sinto e e o que eu percebo, né, em relação a as gerações mais novas, é um certo esvaziamento. Então, mas eu acho que eu posso também, porque eu não queria misturar, são muitas influências diferentes, porque a gente pode ter intérpretes que carregam muito e que entendem que a singularidade está em colocar coisas acima ou por sobre o modo como fala, e existem outros que cantam muito leve e muito de maneira muito sem pretensão, muito sem uma determinada afirmação, se é que eu me faço entender. Então, nesse sentido, eu até vou ouvir, viu, Érico, para a gente poder. Oi, Débora, querida, axé, salve as suas forças. Tudo bom? Que bom que você está aqui. Que bom. Bom, estou com saudade. Então, eu vou até ouvir essa gravação do Só Louco que o Érico está comentando aqui no Facebook, para poder comentar um pouco mais. Mas, de fato, eh, pode ser que tenha sido o que ele está comentando aqui, que é o esvaziamento do drama, né, então canta demais, se bem que o romântico também, né, colore de drama, né. Então veja, o que a pessoa faça uma escolha diferente, eu valorizo muito, porque também ser muito certinho, não falar mal de ninguém, então essa música tem que cantar desse jeito, entendeu. Quem falou? Deixa eu experimentar, né, das coisas mais lindas que existem, é a versão de My Favorite Things, da Bjork, no filme Dançando no Escuro, né, que tem uma versão famosíssima da Julie Andrews na Noviça Rebelde, e tem uma versão maravilhosa do Al Jarreau, assim, moendo, como diz o caipira, moendo a música. Então veja, quem é dono da canção? Quem fez melhor essa canção que é lá de trás, né. Então, se a gente não arrisca, a gente também fica ali num jogo em que, como eu disse, na canção popular como obra aberta, a gente é intimado a participar, a gente fica usando reserva, né. Então a princípio, que eu nem conhecendo essa versão, eu já respeito. Pode ser que eu ache que está equivocada por outros elementos e posso até comentar. E o equivocado é desde a minha perspectiva com essas coisas que eu estou dizendo. Não significa que o cara quem fez não está feliz, não está pleno e não tem o direito de fazer aquilo, né, vamos lembrar. Então, porque veja, você tem muitas ferramentas para mexer com a música. Tem uma gravação de Deixa, do Baden Powell e do Vinícius de Moraes, que eu e o Felipe fizemos no primeiro disco, que fecha o nosso disco. A música ela acontece no começo, depois, no meio do arranjo, a música, tem um break e ela desdobra de andamento. Ela fica lenta na metade, pelo menos a gente tentou fazer assim, né, Felipe. Então, ela cai, então ela fica super dramática, ela fica aquele deixa, muito diferente de como ela estava vindo, como um samba rápido. E alguém vai dizer assim: "Ai não, mas eu acho que na verdade vocês brigaram com a música, porque ela tem que ser nesse andamento, não tem que ser nesse, por que que vocês contrastaram as 2 coisas?". É uma aposta, eu particularmente fico muito feliz com aquilo, ainda mais quando eu fiz, que tinha 20 e tantos anos. Eh e sabia muito menos coisa do que hoje eu acho que eu sei, né, com tantas outras que eu não sei. Então, ali fica sem conhecer a gravação da qual eu estou falando, né, sobre a qual eu estou comentando, eu acho que por fim, é uma possibilidade, você pode viver a história de que só louco amou como eu amei, de maneira mais romântica, eu estou ainda neste amor, né. Ele está falando com o próprio coração, insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender é preciso amar, né. Está conversando com o coração. Por que que não pode ser romântico isso, derramado?
Por que tem que ser só o melancólico de um amor que se foi? Quem falou que se foi? Não sei, pode estar no meio do caminho. E veja, eu acho que mais que tudo, se a pessoa, obrigada, Paula, obrigada. Cris, o esvaziamento da geração atual vem de uma construção onde parte-se da exterioridade. Pode ser, é uma possibilidade. Então, desde que eu acho que mais que tudo, desde que eu tenha uma perspectiva com que abordar aquilo, né? Desde que eu tenha um ponto de vista que eu assuma, e não significa que eu vou tatuar o ponto de vista, percebe? Nem que sempre vai ser desse jeito. Eu posso um dia cantar mais melancólica, um dia o andamento cai um pouco, que mudou um músico que propôs uma determinada coisa e a música vira outra. Então, eu acho que às vezes, por exemplo, tem determinadas misturas de linguagem que pesam um pouco na canção e a gente pode fazer essa reflexão. Será que contribuiu para uma versão interessante, consistente, nova, que diz a canção, né? Seja de que maneira for, ou não, né? Então, acho que isso, mais do que tudo, é importante. O que eu acho mais sério e mais comprometedor é quando a gente não toma partido nenhum. Bom, na vida, né? Mas quando eu não tomo partido nenhum, quando eu estou desde um lugar em que e veja, eu posso contar essa história, estou até falando uma coisa que eu vou falar em outra live, eu posso até contar uma história de uma canção desde outra perspectiva, ou seja, eu estou contando uma história que eu ouvi contar, alguém me falou. Eu não estou contando essa história desde uma própria vivência, uma vivência pessoal, uma vivência minha, do personagem que eu estou encarnando, tá? Não estou falando da minha pessoa, tem até isso, né? Você pode até, tem gente que não canta o que não vive, né? E, eu acho que a gente pode ir um pouquinho além. Eu acho que a questão é você encontrar a persona que vai contar aquela história. Senão você tem que necessariamente ter sofrido aquele sofrimento, ou ter vivido aquela história, o seu mundo se limita muito, né? Então, o que eu acho mais sério, e aí eu não posso criticar porque não conheço, conhecendo posso comentar alguma coisa, mais sério é não tomar partido. Então, eu não posso passar, eu acho que das coisas que mais me verdadeiramente, com muita franqueza, mais me irritam, e aí quem me conhece sabe que me irrita, é essa não tomada de partido. Então eu canto, você não sabe se a pessoa é, por exemplo, eu estava falando do Camisa Amarela no começo, que eu citei a Rosa Passos cantando lindamente, para falar do que eu ia falar e passei a falar de outra coisa, mas a música, a camisa amarela é a sensação que me dá é uma vizinha contando para outra vizinha que encontrou o pedaço, né, teve o carnaval, ela encontrou o homem dela e aí ele estava bebendo, ela tenta trazê-lo para casa, ele não quis, aí volta depois de tanto tempo, bravo, quase briga com ela, dorme, não tira nem o sapato. É uma crônica, a sensação que eu tenho é que é uma vizinha contando para outra. É a minha sensação, me dê outras possibilidades, vou ficar feliz de ver outras imagens a partir daquilo. A Violeta Cavalcante, por exemplo, que é quem eu também citei no começo, ela canta socadinho, encontrei o meu pedaço na avenida, parece que ela está chacoalhando, ela tem uma outra perspectiva, ela tem uma certa raiva daquilo, que eu acho ótimo, é útil, é ótimo, entende? A Gal canta de maneira super sensual, como é o que a Gal canta. Então não é que ela está sensualizando a música, mas ela está falando assim, nossa, ele não sabe o que ele está perdendo. Todo o tempo ela diz isso, ela não sabe o que ele está perdendo. A Rosa Passos canta outra coisa, de outro jeito. Então, e ela faz uso de outras forças, ela faz uso de um esgarçamento de tempo, do modo como ela coloca as palavras, como ela corre aqui e escorre, com perdão do paralelo, a música de lá para cá, que era por conta do que eu escolhi para falar, mas vou falar na outra live que não vai dar tempo. Então, o que é mais importante é tomar partido. Eu escolho um caminho, eu escolho uma história para contar. Eu escolho ser alguém dentro dessa história, ou, como eu estava dizendo, eu escolho contar essa história desde alguém que vê a, a perspectiva de longe, sem tomar partido, mas a pessoa tomou o partido de ser narradora dessa história, entende? Então não é que eu tenho que viver, esse sofrimento tem que ser meu. Eu posso estar contando a história que eu escutei, eu posso estar contando a história de outro tempo, né? Que aí traz um pouco mais de sublimidade, né?
mas seja como for, algum partido eu tenho que tomar. Deixa eu ler aqui um pouquinho. A coisa que tento falar, Manuel Giboca, bem-vindo. Deixa eu ver aqui, vieram alguns comentários aqui que eu não... acho que a patrulha e arte não se coadunam. Pois é, essa patrulha eu acho que realmente é muito chata, mas eu acho que é interessante a gente fazer reflexão também, senão a gente... esse coisa eu não falo mal de ninguém, porque eu não falo... também me dá um pouquinho de aflição. Então, comentemos, eu acho que tem que ser muito... É uma combinação especial entre você ser cuidadoso com o que o outro fez, mas crítico ao que o outro fez. Porque, veja, você quando sobe no palco, como diz o Abu Janra muito bem, para subir ao palco é preciso ter asas, né? Porque o palco é um abismo. Então, quando você dá a sua cara a bater, é isso que você oferece. Agora, claro que tem gente que fica esperando ali para acertar o tomate, ou para apontar tudo o que está errado, tudo o que, e se está muito certo também isso não está bom, né? É, entende? Até o Nathan Marques, com quem eu tive a alegria enorme de trabalhar muitas vezes, ele dizia uma coisa, o Nathan é muito sábio, ele tem frases curtas muito boas, ele falava assim, achar o errado, achar o defeito é muito fácil, é muito interessante, né? Porque está falando, nossa, entendeu? Então, não é disso que se trata, né? Patrulha é diferente, sim, André. Patrulha é uma coisa do tipo, tem que estar aqui, tem que não estar lá, isso aqui, esse elemento. Agora, existem coisas que são interessantes falar, olha, ele não está usando essas forças. Por não usar essas forças, as consequências são essas. Isso ficou interessante, isso eu não acho tanto, né? Eu acho que essa ideia de gosto não se discute é um pouquinho ampla demais, né? Deixa eu comentar aqui. A coisa que tento falar é que as novas gerações estão tentando extinguir a melancolia e o drama e falando com um romantismo equilibrado. Ah, pode ser? Aquela sua versão maravilhosa de Deixa tem alguma influência da Zizi? Não saiba não, Chiara, que eu me lembre, não. Sinceramente, nunca pensei nisso. Júnior Paulo Vasconcelos, bem-vindo. Eu não tenho, como você que está chegando aqui, eu não tenho como comentar e nem ver quem está aqui no, no Instagram, então a Andréa, minha fiel escudeira, está passando quem está aqui para cá no Facebook, aí eu consigo saudar ao menos vocês. Então, veja, acho que não tem nenhuma influência da Zizi, assim, direta. Eu tive um tempo que escutei bastante a Zizi, porque, né, tem uma voz que diz muito bonitamente a melodia, uma voz, enfim, que tem determinadas qualidades que, num determinado momento, me interessaram muito, mas eu não me lembro de ter feito essa relação entre essa música e a Zizi. E acho que sim, né, Érico, nessa coisa de pensar um drama e o romantismo equilibrado. Pode ser essa questão que eu estava falando antes de não falar mal de ninguém, né? Das versões que não falam mal de ninguém. E é um modo de falar, claro, mas é porque quando a gente toma partido, a gente faz escolhas que necessariamente vêm com renúncias, né? Você decide fazer isso e não faz as outras tantas coisas. Então, às vezes, a pessoa quer acertar, né? Em todas, né? Então, veja, uma versão é uma versão, né? Uma canção cantada, ela é feita como obra ali. Pode ser que um dia você esteja como intérprete mais inspirado, seja mais inspirado por um elemento ou por outro. Eu me lembro também agora, isso faz muita diferença com quem você canta, né? Naquele dia. Tem uma versão, estou me lembrando agora, no ano passado eu lancei com o Luiz Felipe Gama e o Tiago Torres da Silva um disco chamado Contrabando, e tem uma versão nesse disco, todas as músicas são do Tiago com o Felipe. O Felipe musicou todos aqueles sonetos do Tiago e a gente fez um disco muito do bonito, que tem na internet. Tem uma versão lá de uma música que chama São Paulo e que o Felipe resolveu chamar roqueiros para fazer. Então ele chamou o Estevan Sinkovitz, querido, o André Beduré, baixista querido, e o Gustavo Souza para fazer com a gente essa versão. Então, e eu lembro que eu estava cantando lá, uma energia absurda, porque tem uma energia, esses meninos, que é um negócio de louco. E aí tem uma puxada da guitarra que o Estevam fez. No que ele puxou aquilo, a minha voz foi junto com eles. Quem escutar, vá ouvir lá para vocês verem. Chama São Paulo a música. Isso não tinha no arranjo, isso não tinha em lugar nenhum. Ele fez aquilo e eu fui tocada e foi para cima da música. Então, tem dois momentos em que eu sou tocada pela guitarra e vou junto, e a versão ficou aquela, né? Então,
É assim que é, assim que é. Então a gente também não tem que ficar crucificando uma versão específica. Claro, essa versão de que a gente está falando é uma versão que foi, registrada num disco, então é uma versão produtora Lúcia. É a Lúcia com quem eu falei hoje, querida? Então, bem-vinda também. Então, veja só, tudo isso tudo isso compõe essa versão. Então eu não tenho se você como eu estava dizendo, se a gente está comentando uma versão de Só Louco que foi gravada recentemente e foi registrada, então tem uma escolha, né, a pessoa escolheu aquilo, não foi um jeito que ela cantou num bar, alguém filmou e botou na roda e aí virou um assunto, né. Então tem escolhas colocadas ali. Seja como for, são sempre possibilidades, né, tanto que tem gente que grava a mesma música depois e muda o arranjo, tem gente que tá sempre colorindo aquilo, porque quer dizer de um outro jeito, né. Mais uma vez, e você tem o João Gilberto que canta, Chega de Saudade num show, 4 passadas na música com a mesma divisão, porque ele quer afirmar aquilo, entende? Ele não está errado, você vai dizer: "Nossa, que" claro, se você passa batido, tem gente que vai falar: "Nossa, mas ele faz sempre igual". Ele faz sempre igual de um jeito que ele quer fazer, né. Então, mais uma vez, mais importante do que tudo, é a gente conseguir, assinar. Que eu falo muitas vezes, a singularidade está em você fazer uma aposta, e essa aposta é uma aposta de interpretação também, né. Claro, você pode querer fazer uma coisa e o arranjo inteiro está contra essa coisa, então é um conjunto de possibilidades, por isso que é uma conversa, né, entre o arranjador, quem compôs a música e quem arranjou, quem compôs e quem vai executar essa música, né, ela tem isso tem que estar em consonância, né. E aí não é uma briga de foice, eu mando mais, é a minha opinião que manda mais, é uma aposta, né, é uma aposta. E aí, às vezes a gente faz de um jeito, às vezes a gente faz de outro, né, e tá tudo bem, né. Assinando embaixo, né, dona Cris. Essa assinatura é essencial, também acho. Não sabia que não conhecia, mas acho que você discorreu sobre os fatores que influenciam de forma maravilhosa. Que bom, beijo, viu, Érico, que bom, obrigada pela tua contribuição aí. Então, eu falo muito disso, porque eu acho que é a chave da interpretação, né, sobretudo na canção popular, onde são os elementos esses que eu estou, ao longo dessas lives comentando, né, a gente precisa assinar, a gente precisa e veja, mais outra coisa, né, eu me incomodo um pouco, porque modernamente, às vezes você tem um quadro desse tamanho numa exposição, você tem uma parede de 2,5 metros de altura, discorrendo sobre a obra, ou o autor discorrendo sobre a obra. Então, a ideia, quando eu falo em assinar, não é porque você tem que inventar a roda ou pendurar uma melancia na cabeça, é que você tem que fazer uma aposta, né, e essa aposta ela tem um sentido dentro daquela obra, naquele momento, e dentro, claro, daquele se é uma música dentro de um disco, se é uma música dentro de um projeto, se é um show, se é uma coisa, vamos dizer assim, que tem um desenvolvimento de carreira, é uma aposta, né. Não quer dizer que você não pode fazer outras, temos diversos exemplos, o Ney Matogrosso é um exemplo excelente disso, então ele alterna, ele tem hoje 80 anos e há muito tempo alterna shows com banda grande, com shows menores, faz o que quer, porque é aquilo que lhe interessa. Claro, tem uma conversa, um diálogo muito profundo, muito fácil com aquilo que lhe toca, aquilo que ele está querendo pesquisar e desenvolver no momento, né. É um artista muito experiente e muito talentoso, né, não preciso falar isso, mas talentoso nisso que eu estou falando, né, nessa perspectiva de como é que eu vou dizer essas coisas, então não quer perder a viagem. Então de tudo isso que eu estou falando, essa assinatura que eu falo, é como é que eu vou sou eu que vou escolher, eu, vírgula, né, todos os outros que estão comigo, mas é uma aposta sempre, não sou só eu, a não ser que eu faça tudo. Né. Mas aí, assim, é um jogo, uma vez eu vou fazer assim, vou deixa eu experimentar se dá certo, como aquela pessoa percebeu e propôs. Não tem problema nenhum, não vai matar ninguém, entende? Porque às vezes a gente também fica com essa: "Eu só existo se eu estiver, representada daquele jeito, se eu me escutar daquele jeito", né. Dá sempre para experimentar. Zé Guilherme querido, tudo bom? Bem-vindo. Então, tudo isso que eu estou falando era para falar outra coisa, então eu vou ter que fazer outra live sobre a melodia, mas a gente acabou falando de coisas bastante interessantes que muitíssimo me instigam.
que é onde mora a singularidade, não é? E essa ideia que eu acho preciosa de não perder a viagem. Então eu aposto, eu vou fazer uma escolha, até estou me lembrando aqui de uma que eu acho que eu falei até lives atrás, não tenho certeza. É a procura dessa assinatura que traz a propriedade da arte, sem dúvida, né? E ao mesmo tempo que você procura, você já assina, sabe? Então isso daí já é. E tem gente que tem isso mais fácil, né? Eu estava ouvindo hoje a gravação um vídeo, na verdade, da gravação da Amy Winehouse com o Tony Bennett no disco do Tony Bennett de duetos de Body and Soul. Para quem não sabe, a Amy Winehouse era muito, 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 muito fã, descaradamente fã do Tony Bennett, quase como eu, acho que eu ganho um pouco. E ela gravando ali, ela estava muito emocionada, muito tocada, muito preocupada, ela muito nervosa, né? Então é muito interessante, mas não é disso que eu vou falar, mas vale a pena procurar na internet, porque é uma aula, ali é uma aula de elegância do senhor Tony Bennett, que é de dar gosto. Mas o que eu ia dizer, a Amy Winehouse, ela tem uma assinatura muito clara, então eu também vi hoje, porque eu gosto de pesquisar essas coisas, eu vi uma das audições que ela fez na gravadora, quando ela quis mostrar a música que ela queria fazer do primeiro disco dela. Ela está lá muito menos montada, né, que ela, muito menos, vamos dizer assim, com muitos elementos assinando a figura dela, mas já é a Amy Winehouse, está sentada, mal sentada numa poltrona fofa, assim, que ela não... Nossa Senhora, já olhei aquela poltrona e falei, gente, como ela vai cantar com aquela poltrona? Ela e um violonista vai lá com a cara e com a coragem, aquilo tudo já está nela. Então ela já tem, porque veja, como ela morreu muito jovem, ela deve ter encontrado isso muito cedo, né, para poder chegar naquela altura e já ter aquilo mostrado, né, já tem aquilo muito consistente, né, muito no sangue. Então, ela já está ali. Agora tem outros caminhos para se chegar a essa singularidade. Ela muda também, né? O que não pode, eu acho, é uma brincadeira muito séria, né? Procura dessa assinatura. É uma brincadeira séria mesmo. O que eu acho que fica ruim é se se a gente não se propõe a assinar. Se a gente acha que vai passar por essa experiência de maneira isenta. Como disse uma vez uma aluna minha, nem me lembro quem foi, na verdade foi uma aluna que eu tive na EMESP, eu substituí uma época uma professora que estava grávida, e essa aluna falou assim, ai meu Deus, ela estava assim, falou, não dá, eu descobri que não dá para cantar impunemente. Eu achei isso genial. Não dá para cantar impunemente, percebe? Você vai tomar um ponto de vista, você vai tomar vamos dizer assim, um lado, né? E tudo bem, né? O exercício é esse. E nesse exercício a gente assina, né? Nesse exercício a gente diz quem a gente é. É isso, eu acho, do que do que se isentar, né? Para não desagradar, para não ter perigo de errar, sabe? Né? Tem que tentar, tem que experimentar, né? E aí a gente vai encontrando as forças, fala, puxa, que isso aqui dá certo, isso aqui eu gostei. E esse gostei é um gostei extenso, não é só um gostei de não, deu tudo certo no final, não é só esse gostei, sabe? Tem muitas outras coisas. E também não é só se lançar, é só se lançar não deixa resíduo, não pensa de novo, não fala, poxa vida, eu vou para cá, vou para lá. Tem que ser necessariamente só um, entende? É um conjunto grande e sofisticado de forças com as quais a gente pode construir uma interpretação e com as quais a gente encontra essa assinatura. Tá bem? Então, Meire Oficial, olá. Não sei quem é, pelo nome não reconheço. Obrigada, Andréia. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje foi uma live bem colorida aí pelos comentários. Fico contente. Mais uma vez, fico contente de ter me colocado em movimento. Terça-feira que vem eu estou aqui de novo e vamos discutir. Eu volto ao tema que eu tinha proposto. Para quem viu, Verônica Borges, tudo bem? Tô saindo já, você chegou, tô saindo. Para quem viu no Facebook que tenha o título da live, eu não falei sobre isso, não tem problema, eu volto a falar no outro dia. E obrigada, Érico, obrigada, Andréia, Cris, Zé Guilherme, todo mundo que está aqui. Daniel, olha lá, meu colega da outra pós. Tudo bom?
Então é isso, gente. Vamos seguindo aqui. Estou curtindo, viu, que vocês estejam comigo. Mais uma vez, quem está no Instagram, não tenho como ver quem está aqui. Não sei por que razão o Instagram não me deixa ver mais. E não vejo nem quem está e nem os comentários. Só vejo o número de pessoas que estão aqui comigo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Tiago Félix, meu querido, você chegou e eu estou indo. Terça-feira eu estou novamente aqui e seguimos conversando sobre isso, tá bom? Boa noite para vocês e fiquem bem. Tchau, André. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, Andréia. Tchau, tchau.